Hoje eu vou desvendar o segredo do fusível térmico e, consequentemente, você vai compreender o fusível comum, o fusistor, o fusível lâmina e outros. Sejam bem-vindos ao canal Liomar RDS. O foco da nossa aula será os fusíveis térmicos, mas você terá um entendimento sobre qualquer outro tipo de fusível. Vamos para a aula. Vamos começar pela função desses componentes. E qual é a função? A função é evitar que as demais peças do equipamento possam danificar. Por exemplo, que a bobina do ventilador possa queimar, que a placa-mãe do notebook possa queimar, e assim diversas outras peças de qualquer equipamento elétrico. E também evitar que o próprio equipamento possa iniciar um processo de incêndio, assim evitando acidentes. Aqui eu tenho um fusível de vidro, que é localizado nesta extensão aqui, ó. Você pode encontrar ele em diversos equipamentos elétricos. E a função dele nesta extensão é evitar que ela possa derreter e causar um incêndio. Por exemplo, digamos que você conecte aqui um Benjamin e resolva colocar o micro-ondas, o ferro de passar, o ar-condicionado e diversos outros. Aí você vai lavar roupa, fazer algo. Quando você voltar, essa extensão estará derretida e causando um incêndio dependendo do que estiver perto. E para evitar isso, é por isso que existe o fusível. Observe que ele está descrito aqui 12 amperes. Ou seja, quando atingir esta quantidade de amperes, este fusível vai se romper, evitando um possível incêndio. E este fusível cerâmico aqui, observe que ele é o fusível térmico, encontrado em micro-ondas, é de 20 amperes, 326 graus. Observem que ele tem a mesma função deste fusível de vidro, ou seja, ele se rompe através do excesso de corrente elétrica, só que ele tem algo a mais, ele se rompe também através da temperatura. Quando a temperatura atingir a mais do que o que está descrito aqui, que é 326 graus, ele também vai se romper. Agora que você já sabe que o fusível térmico tem a mesma função que o de vidro, porém ele tem algo a mais, ficará fácil para você compreender. Digamos que eu seja um fabricante e eu projete esta bobina aqui, ó, para suportar apenas 140 volts em um ventilador que opera em 127 volts. E por um descuido, eu acabe ligando o meu ventilador em uma tomada de 220 volts. Isso quer dizer que a bobina ela vai queimar, porque vai ultrapassar os 140 volts. E para evitar que ela queime, eu preciso colocar um fusível térmico com uma quantidade em ampere que possa fazer com que este fusível se rompa antes que queime a bobina. Mas digamos que eu, como fabricante, resolva projetar esta bobina para suportar até 220 volts em um ventilador que opera em 127 volts em casos rápidos. Neste caso, eu posso ignorar a precisão em ampere e focar apenas na temperatura. Mas digamos que eu resolva ignorar tanto a precisão em ampere quanto a temperatura, isto pode causar um possível incêndio no equipamento elétrico. Mas tudo depende do fabricante. Primeiro, o que ele quer proteger. Segundo, o que dá para proteger. Digamos que esta bobina aqui seja exposta a um surto na rede elétrica e ela queime. Porém, o fusível ele não queime, ou seja, o fusível que é para atuar como proteção no circuito, ele não atua. Isto quer dizer que ele está mal dimensionado ou até mesmo a bobina pode ser de má qualidade. Segundo é o que dá para fazer. Por exemplo, aqui eu tenho dois fusíveis térmicos para ventiladores e eu não posso colocar esses fusíveis térmicos em ferro de passar. Aí eu coloco aqui, ó, este fusível aqui que é mais reforçado, tem uma temperatura maior, só que a temperatura precisa conciliar com a corrente elétrica, ou seja, eu preciso conciliar de forma que o equipamento não fique queimando com facilidade, ou seja, o foco é a segurança do usuário,
a segurança das peças do equipamento, mas eu preciso conciliar de forma que o equipamento possa ter uma durabilidade maior. Então, a diferença do fusível térmico para o fusível comum de vidro é que os fusíveis térmicos eles ficam localizados em locais que geram calor, sem que seja calor gerado pela corrente elétrica. Por exemplo, esse fusível térmico ele fica localizado na bobina do motor do ventilador e quando acontece um aquecimento devido ao eixo travado e outros motivos, ele passa a ser acionado devido à alta temperatura. É mais ou menos assim. Observe que eu vou encostar este ferro aqui neste estanho. E observe que não está acontecendo nada. Por quê? Porque o ferro ele não está quente. Ele não está com alta temperatura. Eu vou esperar ele esquentar e já volto. Bom, o ferro de solda já está aquecido e eu vou mostrar aqui, ó. Vou encostar aqui, ó. Observe que rompeu. Por quê? Porque este ferro aqui está muito quente, está com uma alta temperatura a ponto de romper o estânio. Este ferro aqui representa o equipamento que está aquecendo e este estânio representa o fusível térmico. Aí quando o equipamento aquece, por exemplo o motor do ventilador, quando ele aquece devido ao eixo travado, ele acaba rompendo o fusível térmico porque ultrapassou a temperatura que estava descrita nele. Existem também fusíveis térmicos que quando o motor aquece, o fusível se rompe e quando o motor esfria, ele se fecha novamente, indicando que o motor está com problemas. Um exemplo aqui, ó. Uma vez, faz muito tempo atrás, eu peguei um fio como este e coloquei no micro-ondas no lugar de um fusível térmico aqui, ó. Sabe o que aconteceu? Este isolante aqui derreteu todo. Por quê? Porque a corrente elétrica ela fez aquecer este isolante aqui e ele derreteu, ou seja, o efeito Joule. Quanto mais corrente elétrica passa por um condutor, mais ele aquece. Da mesma forma, quando acontece um curto-circuito, este condutor aquece e faz romper o fusível térmico. Você não precisa necessariamente saber quais os tipos de composição que existem nos variados tipos de fusível, e sim saber qual é a sua função, por que ele não está atuando e principalmente colocar o fusível correto. Acredito que depois desta aula será possível você expandir este conhecimento para todos os outros tipos de dispositivos de proteção. Se você gostar, deixe o seu like, se inscreva no canal, lembrando que teremos muito mais.